Hora de conversar com Juliana Rosa. Vocês se lembram que na semana passada o Copom decidiu diminuir em 0,25 ponto percentual a taxa de juros brasileira, e essa decisão foi tomada por 5 votos a 4. Todos os indicados pelo atual presidente votaram a favor de uma redução maior e todos os indicados pelo presidente anterior votaram por uma redução menor. Uma questão ideológica ou eles estariam a serviço de presidente e ex-presidente? Foi a maledicência que se ouviu na época. Agora saiu a ata e a Juliana Rosa tem explicação para essa divisão. Bom dia, Ju. Pois é, era super importante entender essa divisão, né, Megali? E acho que tira aqui muita dúvida sobre uma discussão ideológica, o que é bom para essa discussão econômica, tá? Bom dia para você, para a Carlinha, para a Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Por que tira aí um pouco dessa preocupação ideológica? Porque todos os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central, embora tenham divergido se o corte deveria ser de 0,25 ou de meio ponto percentual, né, um pouco menos ou um pouco mais, todos eles concordam aqui, segundo esse documento divulgado agora há pouco, que os riscos para poder baixar a inflação aumentaram. Está mais difícil puxar a inflação para baixo. Então, né, no âmbito geral, quando você lê aqui o documento, você sente que há uma cautela maior em relação a isso. Qual foi a dúvida ali, se era para cortar 0,25 ponto percentual ou meio ponto percentual? Aqui parece muito mais uma discussão de formato do que de conteúdo em si. Porque na reunião anterior, os diretores do Banco Central tinham já sinalizado que fariam pelo menos mais um corte de meio ponto percentual. E essa discussão, se caberia meio ponto ou 0,25, no fundo, o que estava se discutindo ali era muito mais se, em termos de sinalização, não seria melhor para não causar algum tipo de, enfim, de exagero ali, tipo, porque, convenhamos, né, uma taxa de juro de 10,75% como estava, cair para 10,5%, 10,25%, continua uma taxa muito alta de juros no país. Então, você tem, de fato, um espaço técnico ali para discutir, olha, 0,25, meio, assim, não era isso que ia fazer uma grande diferença nesse momento, porque você tem uma taxa de juro muito alta, então cabia ali a discussão técnica se 0,25 seria melhor nesse momento ou se a cautela estava sendo exagerada. Então, o que os analistas estão me mandando agora, depois desse documento, é que foi um documento mais duro do que o comunicado da semana passada, mostrando essa preocupação maior de uma forma mais inteira ali, né, unânime ali do grupo. A questão é se um lado estava sendo cauteloso de forma exagerada ou não, mas a leitura de cautela aqui parece que todos concordam. Agora, a dúvida depois dessa, como esse texto está muito mais duro do que da semana passada, você deixa em aberto, inclusive, o próximo corte. Afinal, se todo mundo acha que a cautela precisa acontecer nesse momento, que está mais difícil reduzir a inflação, vai cortar 0,25 ou pode não cortar nada? E aí tem também aqui uma dúvida que o pessoal está me mandando, se os juros devem parar antes do esperado desse processo de corte. Então, se a gente falava em 9% de juros esse ano, esse texto reforça que não vai chegar nos 9%. Tinha gente ainda achando que podia chegar em 9%. Então, vai chegar em 9,5%, sei lá, tem gente que vai achar que nos 10% pode parar. Você tem aí um texto que parece mais duro. Agora, só para finalizar, a dúvida continua sendo a seguinte: se esse grupo ele é mais diverso ali na discussão, o que é positivo, né? Obviamente, você tem uma visão diversa dentro de parâmetros técnicos, é muito bom. Quanto mais diverso ali o Comitê de Política Monetária do Banco Central, melhor para a discussão, melhor para a discussão econômica. Você abre ali uma discussão mais elevada mesmo, que é o que ficou aparecendo aqui nesse texto, tá? A dúvida continua sendo o seguinte: o presidente Lula vai substituir, no final do ano, o Roberto Campos Neto, presidente, e mais 2 diretores. Então, ao invés de ser 5-4,
nessa visão aí, um pouco mais conservadora, um pouco menos conservadora, você vai ficar no 7-2, né? Você vai ter uma visão que é menos conservadora, de forma sendo maioria, diferente do que é hoje. Então, vai continuar tendo esse debate para o ano que vem. Agora, acho que para esse ano, fica claro aqui, lendo o texto e conversando aqui com os economistas, que a gente tem uma discussão técnica, o que é muito bom, viu, para o Brasil. Muito bem, portanto. A gente para enquanto a gente tá ganhando, né, Carla? Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Um beijo pra você, Ju. Até. Mas quem é que fala muito aqui entre a gente? Levanta a mão. Imagine, ninguém, bobagem. Beijão, até. Um beijo.